Oi, Rafaela. Bruno, André. Muito bem-vindo novamente. Aguardando o Leozinho voltar aí. Leozinho chegou por aí. Henrique, boa noite. E aí, campeão? E aí, voltamos. Coisa boa. Um Só abraço aí aguardar, pro eu acho que o Rafael, Guilherme pro ainda não Caio. entrou. Aham, pra gente Pra responder gente. aí. Isso, agora sim. Você inverteu a câmera aí de novo, meu querido? Apanhando, né? Você tá Essa, te- custoso, hein? essa tecnologia ainda não tô acompanhando. Tá certo, faz parte. Léo, vamos lá. Vamos lá. O Guilherme perguntou então se você já perdeu algum jogo por aspecto psicológico. Cara, Guilherme, como se diz? Vou te falar quando eu iniciei. Na época, quando eu treinava assim, no PTC, da turma toda, eu era o atleta mais técnico, né? Treinava bem e tal, só que chegava em competições oficiais, Copa Itaú, Mineiro, meu jogo caía muito, por causa da questão do psicológico, sabe? Então, e ao decorrer eu jogando, só fui melhorando a questão disso, fui jogando, e de uns anos para cá, desde o adulto em diante, o meu forte já é o mental. Então, eu já equilibro com qualquer adversário através do meu mental, entendeu? Então, eu vejo que, por exemplo, na base eu perdi muito torneio, tanto mineiro, brasileiro e tal, por causa do mental. Agora, hoje eu tenho um mental muito bom, sabe? Dos anos para cá. Vou só fixar aqui o importância do reconhecimento. Reconhecimento. Ó, o Vitinho entrou aí, um abraço, Vitinho. Importância do reconhecimento. Eita, tô apanhando aqui Ó, o para esse Cacau. teclado. Cacau, seu Cacau, cara, Cacau. mito. Marcelo, Cacau estou é colocando aqui para você, referência, tá? referência. Cacau é referência aqui para nós Reconhecimento. aqui no Pride. Léo, importância do reconhecimento da modalidade esportiva, né? Isso. Modalidade esportiva. Isto, garoto, isto. Fixando aqui, Marcelo. Isso aí. E aí a gente retornou, Marcelo. Seguinte, porque o Leozinho teve um problema técnico lá e acho que nós perdemos quase que uns 20 minutos para a Foi. gente realmente iniciar o processo. E aí a gente retorna para responder algumas perguntas. Fique à vontade aí se você tiver alguma coisa, tanto para o Léo quanto para mim. Será um prazer contribuir com vocês. E aí o seguinte, Já entra. Ah, o próprio Guilherme mandou também para mim se a preparação mental, psicológica desses atletas é de longo prazo. Na maioria das vezes, o Guilherme, existe um processo onde a gente precisa entender esse processo e começar a trabalhar esse atleta. Então, da mesma forma que eu costumo dizer que da mesma forma que você trabalha o seu físico e trabalha a sua técnica, você também precisa trabalhar o seu mental. Ou seja, o corpo e a mas mente andam Jonas, juntos, né? eu preciso treinar minha mente da mesma forma que eu treino o físico, ou até mesmo a minha técnica, perfeitamente. Você precisa treinar ela. Por quê? Porque se você vai chegar numa final de campeonato, por exemplo, e você não tem a condição mental, o Leozinho acabou de falar, enquanto base ele sofria muito quanto a isso. E ele só foi aprender a ter maiores condições de alternativas, de possibilidades, de vivência, após ele conseguir chegar no adulto. Porque a partir daí ele começou a entender que o jogo era muito mais do que um simples jogo de peteca. É um jogo de estratégia. E na estratégia, você vai precisar utilizar muito do seu pensamento. E pensar exige muito da nossa energia. Então não é simplesmente você gastar sua energia com o seu corpo físico
se preparar ali, você vai para academia e fica lá horas na academia, nada contra você ir para academia, se fortalecer, pelo contrário, é necessário fazer isso, o seu corpo necessita dessa preparação. Você precisa treinar suas habilidades técnicas, você precisa aprimorar isso cada vez mais, para que você seja um atleta quase que completo, se não completo. Porém, se você não tiver uma condição mental de estudar, de receber informação, de praticar essa informação a seu favor, de entender suas sensações, de entender seus sentimentos, de entender suas emoções durante todo esse processo, por quê? O que leva um atleta a jogar bem ou jogar mal? Eu ouço muito esses atletas falando comigo o seguinte: hoje eu acordei num dia bom, por isso que deu tudo certo. Então você vai ficar refém de levantar de um dia bom? E se você, por acaso, não levantar num dia bom? Automaticamente o seu resultado vai ser ruim? E outra, eu já trabalhei muito com futebol, mas as outras modalidades me deu esse know-how de olhar qualquer tipo de modalidade de uma forma diferente, porque cada modalidade tem a sua condição especificamente, vamos dizer assim. Então, cada uma tem uma forma de conduzir, cada uma tem a forma de que você precisa se comportar, os movimentos são diferentes. Então, eu não posso generalizar. E aí, o que acontece? Quando esse atleta chega de uma forma onde ele fica refém do dia bom ou do dia ruim, sempre ele vai priorizar os primeiros movimentos. Se por acaso no aquecimento ele faz um movimento e esse movimento ele não corresponde dentro da expectativa dele, interna, ou do próprio parceiro, trazendo aqui para o lado da peteca, do próprio parceiro. O parceiro às vezes identifica que ele não está no melhor dia, ou às vezes o treinador que está ali do lado de fora e consegue identificar que ele não está no seu melhor momento, não significa que o resultado pode ser negativo. Se ele tiver uma condição mental de identificar e entender que, opa, o meu primeiro movimento, ou seja, depois desse primeiro movimento vai existir vários outros movimentos. Então, esses dias até discutia a respeito disso numa live com um professor do futsal. O professor, acho que era treinador de goleiro, e o goleiro da seleção brasileira tinha postado naquela semana uma situação bem interessante, onde ele tinha falhado. O goleiro Thiago, né, eu vou citar ele aqui, o goleiro Thiago, goleiro da seleção brasileira, campeão mundial, melhor goleiro do mundial em 2012, ele tinha falhado. Então ele teve a humildade de colocar no Instagram dele e abriu para as perguntas no seguinte sentido: o que você acha que eu errei aqui nesse momento? E foi a primeira bola que foi no gol. Ele tomou um gol onde ele nem fez o movimento. Ou seja, ali a gente acredita que então o jogo do Thiago acabou, que a primeira bola que vai no gol, ele toma o gol, e é um gol que ele não costuma tomar. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele chegou no topo máximo. Ele foi considerado o melhor goleiro do Mundial. E tudo que a gente mais imagina, quem é atleta, quem foi atleta e quem é atleta ainda, acredita que chegar no topo é o máximo, né? O máximo dos objetivos, de meta, é tudo que eu quero na minha vida, mas quem é atleta sabe o quanto isso é difícil de acontecer. E logo no primeiro momento você já cometer um ato falho, isso gera muito mais responsabilidade. E aí, durante o processo de explicação dele, lá na postagem, ele falou, e aí ele colocou o restante do jogo, algumas das defesas que ele fez durante o jogo. Ele fechou o gol depois. Mas como que ele teve essa condição? Porque ele mentalmente, e aí ele, na explicação, ele diz que ele mesmo chamava dentro do vestiário para que todo o grupo prestasse muita atenção na quadra, porque a quadra onde eles estavam fazendo o jogo tinha várias marcações. Então ali confundia bastante. Não era só a marcação do futsal. Tinha basquete, tinha um monte de outras coisas. E realmente, depois, vendo os vídeos,
que ele colocou, tendo oportunidade, tinha várias marcações ali que se confundia. O atleta se confunde bastante com relação a isso. Ou seja, não é só uma questão de concentração, é uma questão de atenção, é uma questão de atenção concentrada. Você destinar a sua atenção para aquilo que você está fazendo, realizar um movimento mais próximo daquilo que você realiza quase que todos os dias no treinamento, entendeu? Então não é simplesmente ter a vontade de ganhar ou ter a condição de estar, por exemplo, treinando com o Leozinho no Praia Clube, eu treino no melhor clube de Minas Gerais, eu treino na melhor quadra, eu treino com a melhor peteca. Tá, mas e você, o atleta, entrega o melhor que tem? Essa é uma das dificuldades. E na maioria das vezes, o atleta não reconhece isso. O atleta vê o seu adversário muito maior do que ele é realmente. Então existe uma condição que precisa ser trabalhada, que é a questão da inferioridade, complexo de inferioridade. E na maioria das vezes que eu tive a oportunidade de estar junto com atletas com nome forte, porque eu trabalhei também no ramo profissional, de atletas profissionais, eles traziam isso para mim. Claro, no ramo profissional, isso é com uma incidência menor, mas existe também. A gente acredita que não, mas existe também. Essa condição de você analisar o seu adversário como muito maior do que ele é. E esquece das suas condições, esquece das suas capacidades, esquece que você tem uma habilidade, esquece que você trabalhou para chegar ali. Isso acontece muito, principalmente, quando você tem uma oportunidade de estar disputando uma final. Cara, eu não mereço estar aqui. Eu vejo muita declaração de atletas que, após terem ganhado, ser campeões, dá uma declaração de que, cara, muito obrigado, Deus, nada contra a fé, nada contra a religião, pelo contrário, você tem que se apegar a tudo que te gere mais confiança. Porém, o seu esforço, por tudo que você passou, tem que ser valorizado também. Não foi por acaso que você chegou ali. Ninguém ganha por acaso. O Leozinho, que é um cara que disputa, sabe o que eu estou dizendo, e vocês que estão aqui nos acompanhando, sabem o que é isso. A questão da disputa, ela é muito mais além, principalmente quando entra numa quadra. E para disputar, a gente sabe o quanto nos exige. E se você não estiver disposto e disponível para que isso tudo aconteça, principalmente em equilíbrio mental, cara, você vai cair numa pilha que você disse que tem atleta seu que, conforme for a forma com que você aborda, ele abandona o jogo, abandona no bom sentido, né? Ele não consegue responder mais. E eu lembro que o Bernardinho trazia isso nas Olimpíadas, se eu não estiver enganado, de 2016, onde a geração já era do Lucarelli ali, né? E aí ele deu um depoimento assim, dizendo que na geração do Giba, quanto mais ele cobrava, mais respostas positivas ele tinha. E que nessa geração de Lucarelli e demais, não posso aqui generalizar que é somente o Lucarelli, mas é a geração por inteiro, quanto mais ele cobra, menos resposta positiva ele obtém. Então ele também tem que entender as respostas que os seus atletas dão, que é importante para o treinador conhecer cada um individualmente. Por isso a gente trabalha muito a questão, eu digo, os profissionais da psicologia do esporte, a gente trabalha muito esse individual, mesmo estando dentro do grupo, porque cada um recebe a informação de uma forma completamente diferente. E isso faz com que cada um responde de uma forma completamente diferente. Justamente, entrando nesse gancho que você falou, por exemplo, na peteca é 2, certo? Então, a gente tem alguns problemas, tipo assim, vou te dar um Às exemplo. vezes 3 também, né? Dependendo da faixa etária, o campeonato, 3 atletas. Então, tem muita questão, tanto no feminino e no masculino. Não, eu vou enfrentar o João Pedro. Acabou o jogo antes de começar. Tipo assim, vamos jogar o que a gente treina. Então, eu abordo sempre isso. Cara, vocês treinam, vocês têm todas as qualidades.
para treinar, um ginásio, professor, equipamento, academia, tudo. Vai lá e joga. O resultado é consequência do seu dia a dia. Você tem que enfrentar os caras, né? É jogar o seu melhor, melhor que ontem. Se você jogar o seu melhor, o resultado vai vir, dependendo contra quem. Para de olhar o fulano, sente que você nem tentou jogar contra ele, entendeu? Já desiste porque não é o João Pedro. Tantas vezes campeão brasileiro, é o Vitinho. Então, de umas formas que eu fui mostrando para eles assim, que você é o que você treina, né? Eles foi conscientizando. E outra forma mais clara que eu pude mostrar para eles foi através de eu atleta, entendeu? Porque eu na categoria profissional eu sou mais baixo do circuito, entendeu? Então, para mim, eu tenho que correr mais, eu tenho que saltar mais, valências tem que ser maior que dos caras, porque os caras é tudo alto. 1, 2 passos eles estão, eu tenho que dar 5 para frente, 5 para trás, Sim. dependendo. Meu cardio tem que estar melhor, porque eu vou correr mais, a questão do meu VO2. Então eu falei, pô, eu vou mostrar para eles na prática. Eu sou um cara que tem 39 anos, ganho de cara de 20 na prova, 24. Então eles falam, pô, o Léo tem 39 anos, nosso teto. O cara tá lá em cima, já tem uns 3 anos que eu chego, 3, 4 anos que eu chego entre os 3 no Campeonato Brasileiro. Então é uma forma que eles me viram, querendo, eu fui um espelho, falou, o Léo tá conseguindo dar pau dos caras, eu perco, ganho ali, belisco ali. Por que eles não vão? Porque estão na idade assim de explodir, entendeu? Então foi uma Sim. forma também de eu mostrar na prática. Falei, cara, eu treino junto com meus atletas do atendimento. Falei, cara, eu tô treinando com vocês, eu mesmo treino, eu tô executando. Por que você não vai executar? Independente de quem que eu vou enfrentar, cara. Faça o seu jogo, Perfeito. esquece o adversário, entra lá e faz o seu melhor. Se você tiver cada Perfeito. dia no seu melhor, o resultado vai vir uma hora ou outra. É natural. Isso aí vai vindo. Você, antes de jogar, você treina todo dia. Ah, não, vou enfrentar o fulano, acabou meu jogo. Entendeu? O cara nem tentou, né? O cara nem foi ali, já perdeu já mentalmente. Daí o cara já entra na quadra Sim, e já vê, perdeu não. no vestiário. A gente diz que Ó, perde no vestiário. porque onde nós já estamos experientes, a gente já vê quando o cara entra e fala assim, a face da pessoa, a fisionomia, você olha pro cara e fala, não, porque o cara ali já sentiu. Assim, vamos pra cima dele. É notório, né? Então, como se diz, eu prego muito aqui e falei, ó, vocês têm que ser melhor do que ontem. O seu adversário é você. Você tem que jogar o que você treina. Independente de quem você vai enfrentar, é consequência. O resultado vai vir. Se não for para ser campeão agora, vai ser no próximo. E assim vai. Então eles criam um bloqueio antes, né? De enfrentar os Sim. caras. Às vezes eles são até melhores, mas porque o cara tem um status que é campeão brasileiro, é bicampeão, não sei de que, ganhou. Às vezes não ganha, tem muito tempo, mas já ganhou. Eles criam esse bloqueio. Ah, não, mas é o fulano. Eu não vou dar conta de jogar. Entendeu? Perfeito. Então é Perfeito. uma Eu coisa. fiz, eu fiz uma abordagem basicamente muito em cima disso hoje com um atleta que é campeão mundial. E questionei justamente ele do, do campeonato mundial que ele conseguiu conquistar. E aí ele falou para mim que Uhum. em algum momento ele entendeu, mas que hoje ele não utiliza isso. Ou seja, ele deixa de valorizar a própria conquista, Sim. que é o que a gente faz na maioria das vezes. Por quê? Porque a partir do momento em que você não valoriza todo o seu esforço, o que valeu isso? O que valeu você chegar lá no final? O que valeu você se doar tanto para que isso acontecesse? Se você não valoriza, Justamente. ninguém mais vai valorizar. O Jarbas trouxe uma situação aqui para nós, o seguinte: como as emoções e pensamentos influenciam no desempenho de atletas especializados. Jarbas, E esse aí, o Jonas, ele é de BH, ele é considerado um dos melhores árbitros assim, do Brasil, que e da bacana, modalidade. que bacana, que peso, hein? Que responsabilidade. Vamos lá, então. A questão das emoções, na maioria das vezes, nós confundimos muito. E essa confusão acaba nos gerando um desequilíbrio. Entrando em desequilíbrio, automaticamente as suas respostas começam a ser completamente diferentes. Então, tudo aquilo que você treinou, automaticamente você não consegue reproduzir isso de forma natural. Ou seja, quando te gera uma sensação de que eu poderia ter feito diferente, você automaticamente não dá valor para a sua autoconfiança. Então você já começa a se questionar com relação a isso.
Se questionando a autoconfiança, os seus pensamentos, eles são completamente influentes dentro das suas ações. Porque, principalmente na abordagem que eu utilizo, que é a cognitiva comportamental, cognitiva é aquilo que você tem a capacidade de aprender, entender e executar, automaticamente você se comporta da mesma maneira. Então, tudo que você pensa, você comporta. Pelo menos o mais próximo disso. Ou seja, olha a dificuldade que você tem no conflito das emoções, onde você não consegue entender o que está acontecendo, se está bom, se está ruim, se está médio, se está frio, se está quente. E aí, automaticamente, você começa, então, a pensar. E quando você começa a pensar, você não valoriza em nenhum momento as suas condições. Ou as suas melhores condições. De habilidade, de técnica, de física. Aí eu não vou nem entrar na mental, né? Porque a mental já foi embora. Enquanto isso, o jogo está rolando. E os seus pensamentos são cada vez mais fortalecidos para situações negativas. Em nenhum momento você vai acreditar que você é capaz de reverter um resultado, por exemplo, das meninas lá, 10-2, né? Que você trouxe? 10-4, um negócio assim. E na época Como com que você vantagem, reverte? Com que era mais vantagem. difícil. Como que você reverte uma situação dessa? Eu lembro que uma vez de férias, viajando, e estava acompanhando o tênis. Era uma semifinal de Wimbledon, se eu não estiver enganado. Roger Federer e Nadal. Duas cabeceiras, né, do nosso esporte. E eu lembro que isso ficou muito marcado para mim, porque o Nadal teve, se eu não estiver enganado, eu acho que de 5 a 7 match points para fechar. E o Federer conseguiu reverter todos os match points, ganhou o set e ganhou o jogo. Ou seja, o Nadal teve de 5 a 7 para fechar o jogo, para ganhar o jogo. O Federer teve o equilíbrio necessário para reverter a situação, igualou nos sets e venceu o próximo set. Ou seja, ele ganhou o jogo. Ele teve 5 a 7 possibilidades de entregar esse jogo. Então não é simplesmente você entender que você é bom no que você faz. Se você entende isso, já é um passo enorme. Porém, você tem que colocar isso em prática. Como que você coloca isso em prática? Através das suas performances, através do seu equilíbrio, através da maneira com que você conduz todo o processo. Você vai ter sempre um adversário muito forte que vai estar contra você. Sim. Que é você mesmo. Independente contra quem você joga. O seu pior adversário vai ser matar esses leões que vêm muito forte para o lado negativo, para te desmotivar, para não valorizar tudo que você fez e você simplesmente cair numa mazela da sua mente e acreditar que realmente isso é a verdade absoluta, é a verdade que tem que prevalecer. Realmente eu não tenho a condição. Faça valer a pena qualquer que seja o esporte que você esteja desenvolvendo e também dentro da sua vida. Porque na nossa vida a gente passa muito por isso. A gente acredita que o outro é muito melhor no que a gente faz e desvaloriza tudo que a gente faz. Por que o outro tem muito mais valor? Ah, eu estou ganhando pouco por causa disso ou por causa daquilo. Ninguém me valoriza, mas você se valoriza. Você se dá o devido valor? O devido valor no qual você está cobrando? Porque a outra pessoa, muito provavelmente, ela está dando o devido valor. Independente do que faça. Então, é um ponto para a gente começar a refletir para que possamos ser atletas melhores, pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, de certa forma, de forma geral. Com certeza. Não sei se eu consegui traduzir aí. Ô Jarbas, não, ele colocou aqui que foi perfeito, ele entendeu tudo aí. Beleza, tem um pessoal chegando aqui também. Muito boa noite, pessoal, que vocês... Nós estamos aqui agora no momento de perguntas. Quem tiver
oportunidade entrando, aí, ó. né? Entrando um pedaço nessa questão do mental, Jonas, é onde eu te falei que eu ia falar a respeito do Eustáquio. O Sim, Eustáquio é um grande amigo aí que a Peteca me deu. Ele é lá de Belo Horizonte, ele é ex-presidente da Federação Mineira. Só falar um negócio aqui, ele já te responde aí. E através dessa mudança, ele que criou a mudança de tirar a vantagem da peteca, entendeu? Porque na época da perfeito. vantagem, eu te falo assim, ó, essa dupla aqui eu vou ganhar, essa vai me dar trabalho, essa eu vou ganhar, essa eu vou perder. Porque você já sabia, a época de vantagem era difícil você defender certos atletas e fazer. Já nessa regra que ele propôs de melhoria para a peteca, que foi um avanço, que é o quê? Tirar a vantagem. O que resume? Nivela. Se você não faz o ponto, o ataque é seu, é ponto meu. Então eu tô ali 1-1, 2-2, já entra mental também, porque o cara bom já vai sair da zona de conforto. Então Claro, isso aí para nossa modalidade que ele fez e foi aprovado, foi um ganho enorme para nossa modalidade. Por quê? Todo mundo começou a passar a ter chances iguais. Por mais que tenha atletas fora da curva, eu com o jogo consigo de disputar, né? vantagem, com o jogo de vantagem era feio o jogo. Abria 5, 6 pontos, o jogo ficava feio. Acabava o jogo. Agora não, eu defendo, é ponto meu. Igual, o meu estilo de jogo é mais defensor. Se eu pegar um cara que ataca, ele tem mais ataque que eu, mas às vezes eu tenho mais defesa que ele. Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou defender o máximo que eu conseguir, que eu vou ficar pau a pau, e Perfeito, vou achar uma estratégia para me minar ele, para me ganhar de 1, 2 pontos. Entendeu? Então já começa perfeito. a entrar as estratégias, já, por exemplo, num jogo com vantagem, às vezes eu não ia conseguir. Ou algum atleta não ia conseguir fazer esse jogo, porque a questão da vantagem deixava a equipe realmente inferior por causa da Desigual, questão. né? Que eu tinha que defender o cara, Desigual. já era difícil. Depois eu tinha que fazer o cara. Então, resumindo, eu fazia uma defesa top, mas assim, não adiantava nada. Entendeu? Só defendi. E eu tinha que Perfeito. sacar para fazer o ponto. Ele está até te perguntando aí. Eu gostaria de saber o porquê da resistência que o ser humano tem à mudança, inclusive no esporte. É, Eustáquio, o processo de resistência, ele não, ele não abrange apenas o esporte, né? A resistência de mudança, ele é normal e natural. Eu percebo isso em clínica, atendimento clínico que eu realizo, e eu tenho condição de trazer para você, por exemplo, que hoje eu fiz um atendimento, e nesse atendimento tem, vou abrir para vocês aqui com todo respeito, mais ou menos um ano de atendimento clínico. E agora que a paciente teve a condição de entender a necessidade de realmente fazer a terapia. Ou seja, é de um contexto geral, né? Só que a gente percebe muito na questão do esporte, porque é o seguinte, é cultural nosso. Então, eu vou pegar um modelo de esporte que a gente tem que dificilmente eles são abertos para mudanças, que é o futebol. A gente tem a lei do impedimento. Olha o quanto isso gera polêmica no futebol. E aí eu não sei te falar se o futebol é melhor ou pior por ter essa polêmica. Com certeza, na peteca também tem as suas polêmicas. No tênis tem, no vôlei tem, no basquete tem. Porém, são esportes, de certa forma, que conseguem minimizar. Às vezes eu posso estar falando besteira, e se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, Léo. Ou vocês que estão aí conosco no chat. Mas conseguem minimizar essas polêmicas, aonde quem vai vencer realmente é quem tem condição de vencer. E não simplesmente quem o jogo vai ser manipulado por A ou por B ou por C, independente do que aconteça. Vai vencer quem tiver a condição de vencer o adversário. E isso, no meu modo de ver, Uhum. o PC de Oliveira, que foi treinador da Seleção Brasileira de Futsal, eu tive a oportunidade de estar presente no Congresso Internacional do Futsal o ano passado. Ele trazia sobre essas informações assim, que o futsal precisava melhorar
a forma com que ele era apresentado para a TV. Por quê? Por que o futebol tem, sei lá, mais de 2 horas na TV? Em horário nobre, vamos dizer. Porque a novela termina mais cedo, não tem o programa é específico, o futebol hoje já é um programa específico da televisão, porque é um produto que se vende. Porque aí ele estava explicando o seguinte, logo que termina o primeiro tempo, hoje já não tem mais o intervalo, automaticamente eles já colocam os melhores momentos logo que termina o primeiro tempo. Para quê? Para firmar essa audiência, para fixar essas pessoas que estão ali acompanhando, para não ter o espaço das propagandas, porque tem muita gente que não consegue ver as propagandas na TV. E isso, de certa forma, mas são as propagandas que fazem esse evento acontecer na TV. É elas que mantêm financeiramente falando. E aí ele deu um outro exemplo. Olha, vamos aqui pegar um exemplo do futebol, do futsal, aliás. Para nós treinadores, e eu acredito que eu vou usar esse exemplo também na peteca, e mais uma vez eu peço que você me corrija se eu estiver enganado. Se você pegar um jogo muito... A peteca não, porque a peteca tem o tempo de finalização, não é isso? É 20 segundos de ataque. Isso. Feito basquete, né? Aí não dá tanto tempo para você ficar lá naquele jogo técnico de rebater. Eu vou jogar para lá, você vai jogar para cá, eu vou te devolver, você devolve. Ou seja, nós temos um tempo feito basquete que você precisa então finalizar. Ou seja, no futsal, não. No futsal eu posso pegar a bola e ficar ali tocando a bola um tempão no meu jogo técnico, induzindo a outra equipe a subir a marcação, a cometer um ato falho para que eu consiga entrar. Ou seja, não é nada atrativo. No caso da peteca, por exemplo, já tem a atração que é o tempo de finalização. Se você não fizer, automaticamente você é punido. E ninguém quer ser punido. Mas nós devemos entender, Eustáquio, que é um produto. E esse produto, a gente precisa moldar ele da melhor forma possível para que ele seja o máximo de atrativo, para que as pessoas comecem a entender isso como algo interessante e importante nas nossas vidas. Porque a gente coloca o futebol hoje, infelizmente ou felizmente, como uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Nossa, não vai ter o futebol na quarta-feira? Nossa, não vai ter o futebol no domingo? Ou seja, parar minha vida? Não, pelo contrário. Aí a gente deixa de dar valor na peteca, no vôlei, no basquete, em todos os outros esportes. Porque a gente não tem, de verdade, uma condição de igualar a expectativa, a atratividade, o desenvolvimento e muito menos financeiramente. Muito menos. Porque o investimento no futebol é muito maior. É discrepante tudo isso que eu venho trazendo para vocês. Porém, a gente precisa lutar, como o Leozinho faz muito bem. Ele luta muito. Eu falo isso para ele diretamente, porque ele faz tudo isso que ele faz com muito amor para uma modalidade que tem muito pouca visibilidade. Pelo menos até onde eu consigo entender. Claro, hoje já vem crescendo muito, graças a Deus, graças a vocês que se esforçam cada vez mais para que a modalidade que vocês defendem, a modalidade que vocês respiram, sejam reconhecidas. E essa foi uma das minhas intenções quando eu faço o convite para você, Léo. Por favor, traz para nós a importância que tem essa modalidade. E não simplesmente o cara do CREF, por exemplo, falar para você que não, é uma modalidade recreativa. Não, pelo contrário. Nós devemos entender que a peteca é algo sério, precisa ser tratado como um produto
visível e com rentabilidade, da mesma forma que os outros esportes Sim. também precisam disso. Então, e dentro dessa pergunta do Eustáquio, na época que ele propôs essa mudança de tirar vantagem, porque o jogo não era atrativo na época, entendeu? Era feio para quem Sim, estava assistindo, não era atrativo para ninguém que tá assistindo a Fórmula, para quem estava lá dentro jogando. Abriu 4, 5 pontos, acabava o jogo, aí você tinha que enrolar o jogo, porque na época tinha um tempo por set de 16 minutos, então você tinha que esperar acabar aquele tempo, se caso não chegasse a 12. Então, no geral, o jogo estava feio para a torcida, para quem estava perdendo, para quem estava ganhando. Por quê? Não tinha mais estímulo. E através dessa visão que ele teve de tirar, o jogo ficou mais atrativo, mais dinâmico, mais rápido. E agora, e através dessa pergunta que ele te fez, é o seguinte, ele está criando uma nova modalidade. O que é? Porque esse produto, ele acredita, né, ele é um cara visionário, tudo, ele acredita que essa peteca que nós temos hoje, ela não é vendida. O produto nosso é muito fraco. E qual que é a ideia dele? É agradar o público, né? É questão de recurso, trazer sim, TV, um jogo ter hora para começar e terminar, trazer dinheiro. Então, a ideia dele é o quê? A ideia não, o projeto dele, que ele foi lançado depois da pandemia, já era para ter lançado. É a rede do masculino 2,20, abaixar ela, porque a normal no jogo hoje, atual, é 2,24. Então, resumindo, ele vai tirar 24 centímetros. Por quê? Ele fez a pesquisa vai e tirar tem 4 tudo. centímetros. Não, vai tirar 24. Por 24, quê? vai Ele voltar viu para que. 2? Para 2,20. Ele viu que o índice de erros é maior que o índice de acerto dos melhores Sim, jogadores. Entendeu? Então você está pegando os melhores jogadores. O índice de erro deles é maior do que o acerto, tem alguma coisa errada. Certo? Então o projeto dele é o quê? Abaixar a rede, 2,20. Por quê? O jogo vai ficar, né? O índice de acerto vai aumentar, né? perfeito. Ele vai criar as novas regras, como se diz, vai ser uma nova modalidade, vai ser essa atual. Por, Grau de dificuldade maior? por isso, porque a rede no masculino hoje é 2,43. Eu falei 2,24, mas eu falei errado. Desculpa, é 2,43. Ele Verdade. me corrigiu aqui. Só que é o seguinte, o grau de acerto, inverter, entendeu? Nessa hoje é maior o índice de erro do que acerto. Então vai inverter, entendeu? Então a proposta dele é Perfeito. esse. Então vai criar uma nova modalidade, certo? Para ser mais atrativo tanto para o público, para os atletas em si, com recursos, com premiações e a questão de TV também, tendo hora para iniciar e terminar, para não ficar aquele jogo assim, não sabe que hora que acaba, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então ele está desenvolvendo isso, o Brasil inteiro já está fazendo testes, entendeu? Então por isso que Ótimo. ele falou até a questão dessa barreira, porque o ser humano às vezes nem tenta, né? Nós, ser Não. humano, só critica. Não, isso não vai prestar. O cara vai lá e vivencia, né? Então, foi até nessa questão aí que ele te perguntou por causa da resistência do ser humano à mudança, né? Ó, esse aqui Sempre, tá te sempre. perguntando, Isso que é muito normal. eu vi te fazendo a pergunta aí. Esse é um dos melhores assim, do Brasil aí, ó. Atletas que possuem alta capacidade de lidar com pressão no esporte conseguem levar essa característica para outros segmentos da vida, como o profissional, mais facilmente ou vice-versa? Vitinho, eu não posso te afirmar 100%, com certeza absoluta, mas eu vou te utilizar que 90% dessa questão relacionada à pressão, você consegue administrar isso de uma forma muito melhor. Por quê? Porque o esporte, e a gente iniciou lá atrás, né, na outra live ainda, a questão do esporte desenvolve muitas questões pessoais, ou seja, a questão de você gerar consigo mesmo alternativas, oportunidades, aprendizados cognitivos. Então, tudo isso faz com que você tenha condições, e nós da psicologia chamamos isso de esquemas. Ou seja, você vai começar a desenvolver esquemas que, quando você estiver mais ou menos próximo de uma situação que você já vivenciou, automaticamente você já joga, e inconsciente, você já joga dentro desse esquema. E esse esquema já te dá mais ou menos o direcionamento que você precisa tomar. Então, todas as vezes que você sai bem
de uma pressão, ou o que é sair bem de uma pressão? Quando você se sente tranquilo, você não foi abalado, você não foi influenciado pelo ambiente externo. Às vezes, ou muitas das vezes, a pressão maior é a nossa interna, que é a que a gente mesmo nos promove, que eu não posso errar, que eu não posso perder, que eu não posso fazer isso de errado. Por que que você não pode? Por que que você tem sempre que acertar? Por que que você não se permite identificar e chegar próximo dos seus limites? Por que que você não se permite ultrapassar os seus limites? Trabalhe isso de uma forma onde que você tenha condições de identificar que até certo ponto você tem muita habilidade. Mas passou dali, você já começa a ter muita dificuldade. Então começa a trabalhar essas dificuldades. Como que você trabalha na dificuldade? Não só na facilidade. Porque quando você está muito na facilidade, isso te gera uma zona de conforto. E quando você sai, ou é obrigado a sair dessa zona de conforto, automaticamente você não sabe das suas respostas. Você não tem comportamentos ali dentro dos seus esquemas que vai te levar ou que vai te direcionar para a sua resposta mais positiva ou mais adequada. E aí isso acontece, as lesões no sentido de que você começa a se identificar prejuízos, danos. E isso faz com que cada vez mais você vai fortalecendo os pensamentos negativos. A gente volta novamente na pergunta do emocional. Seu emocional começa a ser abalado, a sua sensação começa a ser completamente diferente da que tinha antes. Às vezes você está muito bem na partida e de repente você tem uma queda brusca. Nessa queda, automaticamente você perde a autoconfiança, você perde a condição de desenvolver suas habilidades que, de forma natural, e começa a receber uma cobrança externa, começa a valorizar essa cobrança externa dentro do seu interno, porque também ali dentro com você já tem uma cobrança que é tremenda, e isso faz com que você desenvolva cada vez mais atos falhos e que você comece a se culpar muito mais com relação a isso. E eu costumo trabalhar no seguinte sentido: ao invés de se culpar, coloque parcelas de responsabilidade. Porque a culpa, no meu modo de ver, ela é uma conta que vai somando juros. Você não vai conseguir pagar nunca. Você não vai conseguir chegar nunca no final dela. A parcela de responsabilidade é uma parcela de financiamento que você assumiu. Então, todos os meses, você precisa quitar ela. Ou seja, está muito mais fácil. É um juros, mas que você tem noção do quanto é. Agora, a culpa é um juros que cresce abusivo e que você não tem noção do que pode se transformar. Então, você não vai conseguir fechar essa conta nunca. Agora, na parcela de responsabilidade, você já está mais ou menos programado e planejado para que isso aconteça até aonde você permite. Então, fica muito mais fácil de você até mesmo lidar com a situação da dificuldade, porque você sabe até onde você pode chegar. Aí, Jones, entrando nessa questão da zona de conforto, o Vitinho que te fez essa pergunta, ele é um atleta dessa época de vantagem. Ele e o João Pedro reinavam. Então não tinha dupla para ganhar deles. Raramente, assim, eu não me lembro de equipe de ter ganhado 7 deles. Então, para eles, na época, foi uma questão de não aceitação. Por quê? Para eles era ruim, tipo assim, entendeu? Eles vão sair da zona de conforto, ou eles eram os melhores, né? Então, agora entrando nessa nova modalidade, o que eu vou te falar, por exemplo, como atleta, por exemplo, eu sou um cara que meu estilo é mais defensor e mais armador. Até que ponto que eu posso, por exemplo, o atleta, no caso o Vitinho, por exemplo, é um dos melhores atacantes, o melhor do Brasil, o João Pedro. São os caras que atacam, que colocam a peteca no chão, certo? Então, até que ponto pode afetar, por exemplo, na rede baixa, 2,20, eu cravar em cima deles? A questão, entendeu? Por exemplo, na rede alta, a chance de eu cravar é menor, porque eu jogo com o Vitinho. Eu sou parceiro dele, tendo a verdade. Então, eu faço a jogada, quem vai definir o ponto é ele, certo? Aí só que com essa altura da rede 2,20, vai me bem eu ser um atacante. Entendeu? Eu vou conseguir pôr peteca no chão. Então, para o atleta que está acostumado a só me dar pancada
De repente vai ver eu dando pancada nele. Até onde afeta isso para ele, no caso, entendeu? Condições de habilidade. Aí é um trabalho que você vai ter, que eu volto lá atrás na pergunta do Guilherme. Na primeira pergunta que a gente respondeu. O trabalho é a longo prazo? Sim. Porque você trabalha habilidade não a curto prazo, é a longo prazo. Então, isso é uma alteração de regra. E toda alteração, ela exige muito mais de você. Então, por exemplo, eu vou utilizar o modelo seguinte. Antes da pandemia, a nossa rotina era completamente diferente. Você saía de casa todos os dias, exceto um dia da sua folga, e dava seus treinos, tudo Sim. esquematizado, tal, tudo certinho, você tinha seus horários, isso e aquilo. Você fazia da melhor forma possível, correto? Sim. Veio a pandemia, você foi meio que obrigado a se reinventar. Então nós estamos entrando, segundo mês de pandemia? De isolamento? Isolamento. Sem poder ter contato e tal, não é? Segundo mês. Ou seja, aquela rotina que você tinha anteriormente, o seu próprio organismo já está começando a esquecer ela. Está começando a gerenciar uma nova rotina, um novo estilo, um novo modelo de rotina. Qual é? Esse que você vem vivenciando ele dentro desses 2 meses. Percebe? Por quê? Você, como um educador físico, sabe melhor do que eu que o corpo necessita de pelo menos 90 dias para ele se adaptar da melhor forma possível ao exercício. Ali ele começa então a te gerar respostas muito mais positivas, as dores elas são diminuídas e a sensação da satisfação e o prazer ela é muito mais aumentada. Isso. Correto? Correto. Ou seja, então nós temos 30 dias para simplesmente começar a sentir a sensação do prazer e da satisfação, diminuindo dores nessa nova rotina que a gente está vivenciando, que é ficar em casa. Ou seja, toda aquela dificuldade ali no início, hoje, já é uma coisa mais normal e natural de acontecer. Então a gente precisa nos programar para o que a gente vai fazer dentro da nossa casa. Ou seja, está muito mais prático, está muito mais confortável, entendeu? O mais difícil é o baque, aí eu volto até na pergunta do Eustáquio, o mais difícil é você estar disposto e disponível para que essa mudança aconteça. Na maioria das vezes a gente não está disposto e nem disponível para que isso aconteça. E aí essa adaptação, ela é... Como que eu posso utilizar? Ela é retardada. Porque eu não quero, na verdade, me adaptar a algo que eu não estou afim de fazer. Só que, de certa forma, nesse momento, nós fomos obrigados a gerar esse estilo de comportamento e automaticamente se adaptar com isso, querendo ou não. Não tem jeito da gente questionar isso. Então eu tenho que fazer. Automaticamente a sua adaptação com relação a isso é muito mais tranquila. Até certo ponto. Por que tranquila? Porque não tem como você ficar questionando. Você pode até fazer da sua rotina anterior que ela seja um pouco mais presente. Porém, você estaria fazendo completamente diferente daquilo que estava sendo pedido. Então você estaria infringindo regras. Se você curte infringir as regras, aí é de cada um, é uma escolha pessoal. Porém, as consequências estão aí e cada um arca com elas. Sim. Correto? Dei mais ou menos esse exemplo para a gente poder entender como que funciona quando você precisa alterar o seu modelo, alterar algum tipo de pensamento, alterar até mesmo um tipo de comportamento, porque dói também. Isso não é simples, não é da noite para o dia, não vou ser mais isso. A gente percebe muito isso, por exemplo, vou parar de beber, vou parar de fumar, eu sou de opinião, vou fazer isso, tal. Beleza.
Se você consegue, perfeito, nada contra. Agora, respeite as pessoas que precisam de ter o seu determinado tempo. Sim. E essa é uma coisa na peteca que a gente vê que, além de muitos não fazer, por exemplo, essa questão do tempo, de testes, é mais fácil a pessoa já julgar sem ter vivenciado, né? E ter essa questão também que não temos essa paciência, né? Por exemplo, às vezes é um processo a longo Difícil, né? prazo. Assim, não é para agora. Sim, Às vezes vamos fazer um torneio esse ano, é 2, o ano que vem passa para 3, 4, então é um processo que demanda mais tempo, né? só que isso é da nossa cultura, né, Léo? Infelizmente. Nossa cultura ela é muito imediatista. Então, por exemplo, mais um exemplo. Se você sente dor, automaticamente você corre na farmácia para comprar um remédio. Por quê? Porque eu quero um alívio imediato. Porque eu Você quero já uma resolveu o mudança, problema. É. justamente, eu quero uma mudança de forma rápida. E não é assim que funcionam as coisas, né? Infelizmente, a gente sabe o quanto leva e quanto gasta Não, tempo para que você comece a se adaptar, comece a aceitar um pouco mais e melhor, para que tudo funcione da melhor maneira. assim, o tanto é importante a questão das microlesões, né? Porque isso aí já está te gerando, né, uma quebra no músculo e Sim, tal, pro crescimento, a galera vai lá e toma remédio, porque treinou pesado hoje, então você já começa, né? Então a gente vai mostrando, porque já quer resolver tirar dois, já quer passar lá por aumentar a massa de uma vez, né? Não, eu quero ganhar, mas sim, sem sim. sentir dor, né? Então, e hoje, e hoje tem esses produtos ergogênicos que a gente fala aí, tem os meios deles conseguir, é errado, né? Mas Sim, a galera não tem essa paciência desse processo, né? De esperar. É igual o sim. caso dessa questão da categoria da mudança, da regra das crianças. O que eu falei? O que sim nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar a longo prazo. Nós estamos com deficiência Com aonde? No certeza. feminino. Eu tenho muitas crianças hoje, até 12 anos. Eu tenho, se não me engano, 12 meninas de 7, 8 anos. Elas já Que estão na peteca bacana. depois que mudou essa regra. Por quê? O jogo está atrativo. Então, o quê? É uma perspectiva da gente começar a ter o feminino. Hoje o feminino está em falha, mas, ó, então, peraí, tá tendo. Espera as fases de transições, vai sair da base. Na hora que vê, já está jogando um juvenil, um adulto, entendeu? Então, é o que Perfeito, você perfeito. falou, às vezes a gente quer a coisa para ontem, né? E, e que às vezes eu vejo que nós mesmos, igual a questão da Pro, nós olhamos quantidade e não qualidade, entendeu? É o alto rendimento. Às vezes não estava pronta, tanto mental, tático, técnico, entendeu? Tipo assim, jogamos lá e se vira. Sem as experiências na base, entendeu? De um campeonato mineiro, de um Sim, brasileiro, a perfeito. pressão de torcida contra. Às vezes, a pressão que quando a equipe é superior e ela tem aquela obrigação de ganhar. Então, às vezes, não passou por isso. Então, só subiu para lá, tipo um golfinho. Sobe lá, fracina em cima e volta, né? Não tem Sim, né? Então, querendo ou sim. não, a gente tivemos uma quebra nessa questão do feminino. E devido a vários fatores, entendeu? E já foi desanimando, sabe? Por ter poucos torneios, da gente às vezes ter que subir pessoas para dar coro naquela categoria que a gente trata como pro, e às vezes a gente tem que olhar de uma forma diferente, porque o feminino nós temos que olhar de uma forma diferente. É diferente do produto do masculino, Acelerar o entendeu? processo, né? Então o feminino nós estamos Aí, querendo acelerar as meninas e elas não estão preparadas para dar aquela resposta que a gente quer, entendeu? A gente quer que elas sim, sim. executem as jornadas, mas elas não estão prontas, elas olham tipo assim, pô, como assim que eu vou Às vezes fazer nem, isso, nem a né? resposta que vocês querem, né? As respostas que elas estão preparadas para que isso aconteça. A expectativa, né, de forma geral. Sim, Porque às vezes vocês já sobem elas de categorias e elas, não, vou jogar numa Pro. De certa forma, tem pessoas que aceitam isso de uma forma bem mais sim. interessante e outras já têm um certo bloqueio, né, onde se coloca dentro dessa situação de que, ixi, e agora? Agora ou vai ou racha. Vai o Racho. Ó, vou mandar um abraço pro Lelo aí, tanto tempo que eu não vejo ele, um abraço aí. Aí, ó, as meninas das Peteras Super Poderosa é um campeonato lá em BH que tá crescendo a cada ano. Estão reunindo as mulheres, voltando ao cenário, sabe? Então é um torneio Que voltado só para bacana. mulher. Só para mulher. Então é um torneio só delas. Não tem mistura junto com as categorias masculinas, entendeu?
Então isso aí é uma coisa Sim, sim. fantástica, elas estão realizando lá, que é uma volta do feminino, sabe? No Então bom elas estão sentido, só cor de rosa. só e pior que é tudo cor de rosa mesmo, as roupas delas. É isso mesmo, é lacinho, é tudo. Não, bacana demais, cara, bacana, muito, muito, de verdade, assim. Isso eu vejo como uma valorização, né, não só da modalidade, mas também da categoria, porque se você não se importa com essa questão da valorização, automaticamente o seu produto cai em descaso. E aí Sim. você começa a faltar no mercado. E isso é normal e natural. Se falta no mercado, automaticamente não tem valorização. Porque também o que eu vivo muito aqui nesses anos, por exemplo, atletas, principalmente no masculino, é a questão da eles querer pular etapas, entendeu? De transição, eles achar que estão no nível, sabe? Todo ano Perfeito. tem, assim, essas equipes. Cheirando no 17 a 20, eles já querem jogar no adulto. Eu falei, calma, você não ganhou nada no juvenil ainda. Vamos esperar, você vai ter seu momento. Você tem 17 anos, 18 anos. Vamos ganhar um mineiro primeiro, vamos ganhar um brasileiro primeiro, respeita a fase. Para você chegar no adulto com outro patamar. Não só com um cara que subiu lá e apanhou e voltou. Você vai chegar com outro olhar, falar, oh, esses meninos é campeão brasileiro, é juvenil. Então você já entra com outro respaldo, com outra obrigação, né? Tanto de treinamento, né? De psicológico. Então, eu que trabalho com todas as faixas etárias, eu sofro sofro assim no bom sentido, mas eu lido bem com Uhum. isso, de pressão deles querer pular etapa, entendeu? E já no Subir feminino, o nós, degrau, né? e às Subir o vezes no degrau de feminino, dois em dois. e no masculino nós temos todas as categorias, até no feminino, só que no feminino nós estragamos por causa dessa questão da pro, queremos uma quantidade e ser uma qualidade. Como a demanda do masculino é maior, conseguimos dosar. Porque às vezes o cara do juvenil ele tá muito bom, mas eu tenho uma equipe do adulto que é melhor que ele ainda. Como que eu vou queimar o adulto e subir ele sem que eu tenha ele para ganhar no juvenil? Eu tenho que fazer o clube pontuar nas faixas etárias para se tornar o clube campeão brasileiro, entendeu? No Sem geral. necessidade, né? Sem Eu falei, calma, necessidade. você vai ter um momento, você vai chegar no adulto. Porque não sei se você sabe, o Praia, eu estou 10 anos lá, e nesses 10 anos nós somos o único clube que conseguimos ser bicampeão brasileiro. Nós somos o único Ó, clube da peteca campeão brasileiro, porque sempre é estado. Então nós somos o único clube até hoje da história da peteca a se tornar um clube campeão. Por quê? O clube sede, ele entra com todas as equipes, as faixas etárias. E nós somos, eu posso falar, se não for o único, é um dos poucos que tem todas as categorias, tanto masculino e feminino. E os outros, antes nós não fomos campeões, pelo ano passado nós fomos vice dentro de casa. Então é um resultado para nós surpreendente. Por quê? Você vencer estado, que vem com estado forte, e você só clube, sim. só contribuinte, associado, e hoje no meio, como você vive o esporte, você sabe que é difícil, cada ano que passa as crianças hoje não querem mais participar, e o Praia tem uma cultura de peteca muito forte, então isso ajuda, porque pais jogam, avós jogavam, tios, traz os parentes, então teoricamente é mais fácil, tipo assim, Leozinho, mas você é fácil de estar no meio, porque você está no Praia, concordo, não tira a razão, eu estou num clube que investe, isso aí facilita a vida da gente que está, né, que é treinador. Com certeza, você tem um clube Eu que vou te investe, que, ó, interromper. eu quero. Hum, Vou te pode, interromper pode. porque a gente tem 1 minuto e 20 aqui só, já, da segunda live. Meu Deus do céu. Por mim, eu ficava até amanhã. E diante desse depoimento, eu queria que você fizesse uma reflexão, não precisa responder nem para mim nem para as pessoas, mas para você Uhum. entender e reconhecer o seu tamanho. Olha o tamanho da sua responsabilidade com a modalidade. Por isso e por tudo mais que eu te digo, meus parabéns e a minha admiração e meu respeito só aumenta. Não é à toa que o convite foi enviado para você. Você é Obrigadão. merecedor de tudo isso que você vive hoje. Você colhe tudo que você já plantou. Parabéns. E muito, muito obrigado por estar aqui conosco durante 2 horas. Leozinho cortou. Ah, nem. Ei, Leozinho custoso. Com Deus. Muito